Como você já conhece todos os conceitos básicos sobre a ferramenta degradê, eu vou te mostrar esses 3 efeitos sensacionais dentro dessa mesma fotografia. Eu pressiono G e aqui eu tenho as opções. Aqui temos os tipos de degradê: degradê linear, radial, angular, refletido e o degradê diamante. Nós vamos começar com o degradê radial, que é em forma de círculo. Eu vou pegar aqui esse que você está vendo os pixels aqui, cinza e branco. Isso demonstra que ele terá 2 cores. Só que ele vai usar a transparência. Você pode ver, eu vou clicar aqui para alterar a cor e vou colocar a cor branca. Você pode ver que ele tem um tom esverdeado, mas que é muito suave. Mas, caso eu vou ocultar essa camada para demonstrar. Caso eu viesse aqui, G, e adicionasse o preto e branco, ele não tem aquela transparência e iria ocupar toda a nossa camada. Como nós estamos colocando pontos de iluminação e não num contexto geral para fazer um background de alguma arte, nós não iremos utilizar dessa forma. Eu posso alterar a cor dando 2 cliques e vendo a cor que mais se encaixa. Nesse caso aqui, eu acho que eu vou colocar ou uma cor laranja, uma cor mais vermelha. Vou colocar um meio termo, um laranja avermelhado. Eu posso puxar o tom de iluminação e deixar mais para o canto. Eu vou deixar aqui nesse canto. Eu vou criar um novo ponto de iluminação. Aqui embaixo. Mas dessa vez, eu vou tentar colocar uma cor diferente. Como aqui, nesse canto aqui, eu já puxei para o branco, eu vou tentar ver algum ângulo que eu consiga puxar um tom preto. Porque eu gosto muito quando fica fazendo sombreamento. Eu acho que, na verdade, o tom preto será desse lado e o tom branco desse lado, branco avermelhado. Branco avermelhado vai ficar aqui. E esse aqui eu vou puxar um tom preto. Isso. Vai ser isso que eu vou fazer. Puxei o tom preto, que a iluminação está vindo daqui. E aqui está fazendo o sombreamento. Eu vou vir aqui na camada preta, do gradiente preto. Vou dar 2 cliques. E vou mexer um pouco aqui. Você pode clicar Alt para arrastar. A camada subjacente vai remover o preto apenas dos locais brancos. O preto não. A cor que eu estivesse usando, independente. Porque nesse caso eu estou usando o preto. Pronto. Eu vou ver se eu posso suavizar um pouco. Para ver que resultado dá. Eu gostei desse resultado. Então eu vou deixar ele. Perfeito. Aqui, apertando Alt no teclado, eu consigo ver o resultado antes e depois. Esse é o antes e esse é o depois. Antes, depois. Eu consigo fazer inúmeras outras edições que não será o nosso caso aqui, porque eu estou mostrando para vocês como que eu posso colocar pontos de iluminação tanto dentro de uma fotografia quanto em uma arte. Nesse caso aqui, eu poderia muito bem fazer uma arte para um evento. Antes de começar o exemplo número 2, eu vou pedir para que você deixe o seu like, comente aqui embaixo o que você está achando das nossas aulas e se inscreva nesse canal. Aqui eu cortei a foto da camada principal e vou fazer um grupo e colocar o nome de BG, que é Background. Vou fazer outro grupo para foto e colocar o nome de foto. Depois, esse aqui, como esse exemplo, eu vou mostrar uma iluminação atrás. Eu acho que eu vou fazê-la logo. Apertando a tecla G, eu coloco o gradiente de novo e monto ele.
Eu vou colocar ele aqui no background. Você vê que atrás, inclusive eu posso usar algum modo de mesclagem. Não sei se eu uso clarear. Primeiro eu vou colocar a cor que eu quero. Eu vou querer uma cor mais ou menos azul, porque o fundo já é mais ou menos azul. Depois eu contrasto ele com o branco. Vou colocar um azul mais escuro, que é a tonalidade do azul das laterais aqui. Beleza, eu coloquei o azul. E aqui eu vou deixar preto. Tá ok? Vamos crescer ele e vamos deixar mais ou menos aqui. Vamos deixar mais ou menos aqui. Vamos crescer mais. Tá, tudo bem. Diminui um pouco e deixa mais aqui. Essa iluminação, ela dá um distanciamento do fundo para o sujeito. Então, o nosso assunto ele vai ficar mais para frente e o nosso fundo vai ficar mais distanciado. Agora nós vamos criar uma nova camada, colocar uma nova iluminação, mas dessa vez eu vou colocar um tom mais esbranquiçado. E aqui eu vou voltar para o vermelho. O vermelho que é mais ou menos esse tom do vermelho aqui. Tudo bem. Agora eu vou usar algum modo de mesclagem. Eu vou usar o modo de mesclagem de divisão e vou aumentar. Olha o destaque que deu lá atrás. Tudo bem. Deixa eu redefinir. Eu gostei, porque ficou como se fosse um azul um pouco mais claro. Eu vou deixar em 50%. E tá ok. Não. Vou aumentar um pouco mais. Vou deixar em 80%. Tá ok. Sempre que você estiver com a tecla G ativada, que é a nossa ferramenta de degradê, e você simplesmente quiser sair dela, voltar para a seleção normal, você pode apertar V e que vai voltar para a seleção. Agora, nós vamos para o nosso exemplo número 3, de outro ponto de iluminação. Aperte a ferramenta G. Você vem em uma nova camada, adiciona uma nova camada e vamos para o degradê linear. Como nós vamos usar ele no contexto geral, aqui eu posso usar a cor que eu quiser. E você pode usar a cor que você quiser aí. Eu vou puxar para o preto, mas você pode puxar para a cor que você bem entender. Eu vou colocar o preto. Eu posso testar alguma outra cor. O vermelho também fica legal. O branco eu não gostei tanto. Você pode fazer, mas eu não gostei. Esse tom de iluminação aqui, eu acho que eu posso colocar ele mais para cá. Copiar. Eu apertei Alt e arrastei. Isso faz com que copie. Ctrl Z para voltar à ação. Eu vou tirar essa porcentagem da camada subjacente. Vou aumentar o tamanho. Colocar mais para baixo. Deixar mais ou menos aqui nessa ponta aqui. Esse daqui vou deixar em 60%. Esse daqui eu vou deixar em 70%. 70% esse aqui. Ok, deixei em 70%. G, coloquei mais para baixo, mais para o lado aqui. Tudo bem. Vou voltar no nosso preenchimento linear. E vou jogar um pouco mais para cima, esse pontinho aqui, esse quadradinho. Vou levar esse aqui mais para cá. Porque eu quero que dê a impressão suave. Eu quero dar uma impressão suave. Pronto, tudo bem. Esse foi o nosso exemplo número 3. Perfeito. Você aprendeu todos os pontos de iluminação que
possivelmente são necessários em uma arte. Óbvio, se eu apertar G, adicionar uma nova camada e pegar o degradê diamante, eu posso fazer uma brincadeirinha. Você modifica para branco, pronto. Fiz um ponto de iluminação. Eu posso levar esse ponto de iluminação para cá e deixar ele aqui. Gostei dele, tá? Ficou legal? Você vai decidir. É um ponto de iluminação diferente. Se deu bom para você, lá ficou uma iluminação legal, tudo bem, você deixa lá. Você pode trazer para cá. Você pode diminuir um pouco e colocar um modo de mesclagem e deixar aqui. Pronto, perfeito. Você pode fazer isso. Ficou legal para você? Para mim não ficou, não gostei. Poderia deixar aqui. Enfim, esse é um ponto de iluminação para mim completamente necessário. Agora nós vamos passar para a última fase da nossa aula, que é onde você vai aprender a refinar as coisas. Eu vou fazer algumas modificações no rosto, vou fazer algumas modificações nos braços, nos tons musculares, para dar uma aparência de mais forte. Vou mexer em algumas coisas do rosto, tipo o nariz, um pouco da mandíbula. Então vamos lá refinar, para você pegar o ponto. Eu vou clicar Alt e arrastar, colocar o nome de dissolver. Agora eu vou em filtros, apertei no filtro errado, dissolver. Aqui no filtro dissolver, eu vou em ferramenta deformação progressiva. Com essa ferramenta nós podemos movimentar o rosto. Então eu quero dar uma aparência do nariz mais fino. Eu acho que esse nariz dele está muito grande. Um pouco mais fino está ótimo. As ventas também estão muito grandes. Deixar assim está ótimo. Vou puxar um pouco a mandíbula. Só um pouquinho a mandíbula. Para dar a impressão de um rosto mais harmonizado. Mas, como é que eu posso falar? Proporcionalmente mais bonito. Porque beleza vem de proporção. Vamos dar OK. E vamos comparar o antes e depois. Depois, antes. Antes, depois. Antes, depois, depois, antes, depois. Até eu já comecei a ficar confuso. Calma, vamos lá. Coloquei dissolver. Vou dar um Ctrl J. Vou rasterizar essa camada. E converter como objeto inteligente. Vou adicionar um Camera Raw. Que eu não preciso, eu posso apertar Ctrl Shift A. Eu voltei porque vocês precisam saber as teclas de atalho. Eu não quero mexer na luz, eu acho que a luz está boa. Eu quero mexer nos efeitos de textura, um pouco de claridade, porque a claridade vai fazer com que os tons pretos fiquem mais pretos, os brancos fiquem mais brancos, os rosados fiquem mais rosados, vai dar intensidade. Mas eu quero bem pouquinho. Tudo bem. Eu quero um pouco mais de nitidez e está perfeito. Eu não vou adicionar redução de ruídos porque eu vou movimentar, eu vou mexer um pouco com o pincel e, querendo ou não, eu removo os ruídos com o pincel. E se eu colocar a redução de ruído aqui, eu vou reduzir em tudo. E lá com o pincel eu posso reduzir apenas onde eu quiser. Como eu gosto muito de sombra, eu vou adicionar um pouco de sombra. Eu vou tirar um pouco dos brancos
porque eu quero o tom mais rosado aparente e quero as maçãs mais visíveis. E na verdade, eu vou tirar um pouco da sombra e vou adicionar mais preto, porque eu coloco a sombra com o pincel também lá. Tá, tudo bem. Esse aqui eu vou tirar um pouco do rosto. Eu vou tirar um pouco desse lado aqui do rosto. B, para colocar a ferramenta pincel. Certificar que o ponto preto esteja ativado e não o branco. E agora eu vou remover um pouco desse preto aqui. Adicionar um pouco mais de fluxo. E alguns tons dos músculos dele também. Um pouco aqui do cabelo. Pronto. Consegui o efeito que eu queria. Eu vou agora fazer um pouco de sombra no rosto dele e dar algumas pinceladas em alguns pontos. B. Dessa vez, como aqui não está o branco e o preto, aperto D e ele vai para o branco e preto. X e ele troca de lugar. Vou colocar um pouco de branco aqui. Vou voltar aqui para 3%. Voltei. Adicionar um pouco de branco aqui, branco aqui, branco aqui, branco aqui, aqui. Pronto. Vou desenhar a linha do nariz dele um pouquinho mais. Desenho um pouquinho mais a linha do nariz dele. E agora eu pego esses pontos que estão do lado para construir mais um pouco o nariz dele. E agora eu só vou retocar alguns pontos que eu identifique que são desnecessários, por exemplo, aqui são olheiras. Olheiras é completamente desnecessário, na verdade é feio. Eu vou tirar um pouco dessas olheiras. Como eu quero um pouco mais de sombreamento nesse lado, eu vou vir com a cor preta e vou adicionar. Aqui, vou usar um pouquinho do branco. Brincar mais nessa parte. O colo tá bem... muitos ruídos. Vamos tirar esses ruídos aqui. Vamos deixar só os da corrente. Na verdade, até os da corrente nós vamos mexer um pouquinho. Vamos mexer um pouquinho aqui também na braceta do cara. XD. X novamente para ficar no branco. Vamos mexer aqui na braceta do cara, mané. Colocar um pouquinho de preto aqui. Aqui, vamos colocar para dar uma ênfase maior nos músculos do cara. Acho que nós estamos fazendo um trabalho egocêntrico para o cara olhar e se sentir bem. Pronto. Eu fiz o refinamento no rosto, o sombreamento que eu queria. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou o antes e o depois. Eu venho com a tecla Alt, aperto e tiro. E aí dá para vocês verem o antes e o depois. Vocês podem pensar, poxa, eu dei uma exagerada no pincel. Eu posso vir aqui e diminuir um pouco. Mas se você pensar, poxa, eu dei uma exagerada só nessa parte aqui,
eu venho, aperto a tecla E, XD, X novamente, fluxo em 50%, eu vou diminuir, que eu quero tirar um pouco, mas não tudo, e diminuo. E deixo um pouco mais de originalidade. Eu posso diminuir também para 80%. Eu acho que com 80% vai ficar muito bom. Então, aqui está, novamente, antes e depois. Eu gostei do nariz, eu diminuí, mas não diminui tanto, deixou o rosto dele mais proporcional, ficou melhor. As sobrancelhas eu puxei um pouco, ficou melhor também. Gostei muito, ficou muito boa. Então, terminamos mais uma aula. Eu peço que você deixe aqui o seu comentário, o que você achou dessa aula. Se inscreva no canal, é de graça, cara, é de graça. Se você não é membro do canal, se você não doa dinheiro para o canal, então você precisa se inscrever no canal. Porque o pobre que não tem dinheiro para ser membro, não tem dinheiro para doar aqui e nunca comprou nenhum dos meus cursos, o pobre tem que pelo menos se inscrever no meu canal. Você quer deixar de ser pobre, aprender uma profissão que é válida e que você vai ganhar dinheiro? Então você tem que se inscrever no meu canal e aprender comigo, pelo menos o gratuito aqui. Tem que ser pobre, mas também não tem que ser burro. Se você não se inscrever no meu canal, eu vou de noite na sua casa, vou enquanto você estiver dormindo e vou enfiar um cabo de vassoura no seu rabo. Você decide o que é que você vai querer para a sua vida. Muito obrigado, valeu!